Olá, este é o meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. E vamos então falar sobre Inglaterra, sobre a Igreja de Manchester. E por que razão eu falei no aniversário e por que razão eu perguntei ao irmão Hélio Bianco, o ancião chairman de Inglaterra, se seria o aniversário do filho ou do neto espiritual. Vamos dar início então ao assunto. Vou-vos começar por ler uma parte do texto da carta que foi escrita em fevereiro, que foi o diácono, o irmão Rogério Stefano, que ele entregou o cargo do seu ministério de diácono porque não concordava com certas determinadas coisas que estavam a acontecer. E como alertou tanto o Ministério da Cúpula do Brás como até a própria Irmandade, e ele explicou por que razão entregou o seu ministério. É mais um que não colabora com as mentiras e que quer saber das verdades, e que o Ministério da Cúpula do Brás, através do seu pupilo, do seu ancião Hélio Bianco, consegue estas artimanhas de fazer com que as pessoas desistam do seu ministério. Se calhar até é o melhor, porque viver num antro de podridão espiritual e de máfia espiritual, eu acho, para quem é honesto, que não se sente bem. Então pronto, eu vou ler aqui uma parte do texto para se situarem sobre o assunto. O preço pago pela aquisição desta igreja de Manchester foi de aproximadamente 220 mil libras, equivalente a 1.320.000 reais. Esse valor inclui a compra do imóvel, despesas com advogados e 2 anos de aluguel com a igreja fechada devido à pandemia. Recentemente surgiram problemas ocultos no piso do prédio centenário. Infelizmente, por questões de segurança, a igreja precisou ser fechada. O piso e sua base foram completamente removidos devido às condições inadequadas de uso. Também houve problemas no sistema elétrico, no forro e infiltração nas paredes, como mostrado no vídeo em anexo. De acordo com um irmão do Ministério da Inglaterra, se for necessário mexer no forro, será preciso substituí-lo completamente. Segundo a mesma fonte, a reforma terá duração aproximada de 11 meses, durante os quais a igreja permanecerá fechada. Atualmente, conforme informações do irmão diácono responsável por essa congregação, Manchester, apenas 20 irmãos se reúnem no local, refeitório atrás do prédio, às quartas-feiras. Conversei com um irmão que trabalhou voluntariamente nessa reforma e ele me informou que somente a substituição do piso e da base custará cerca de 130 mil libras. Estima-se que o custo total da reforma ultrapasse as 200 mil libras, ou seja, mais 1.200.000 reais. Fica praticamente no valor de 400 mil libras, que em euros são 465 mil euros. Mais coisa, menos coisa, porque há a inflação dos materiais de construção, eu acredito que já seja capaz de ultrapassar o meio milhão de euros. Meio milhão de euros numa igreja para 60 pessoas, 60, 70, se for muito. E são pessoas que congregam naquela igreja, que são brasileiros que estão a viver em Inglaterra, não são naturais do país de Inglaterra. Ainda há essa agravante, porque depois esses brasileiros, por norma, vão embora para o seu país. E em Londres é onde tem a maior concentração de crentes da congregação que está em Inglaterra, cerca de 800 pessoas.
Portanto, vamos estimar que sejam 1000 pessoas, praticamente quase tanto como em Itália. Deixo já aqui a primeira pergunta. Justifica-se ter uma casa que está a 350 quilómetros de distância de Londres, ter uma casa destas em que fica por praticamente €500.000, 400.000 libras, em reais cerca de 2.434.000, 2,5 milhões de reais. Como é que é possível que uma irmandade seja capaz de 800 almas, de 800, pronto, 1000 pessoas, sejam capazes de conseguir uma coleta para a construção, para a compra e reconstrução, isto é, fazer uma reforma, fazer umas melhorias, que quase que passa pela reconstrução desse mesmo edifício. Como é que é possível essas 1000 pessoas angariarem €500.000? Em reais são praticamente 2,5 milhões de reais. Como é que é possível? E Portugal, com cerca de 9.000 pessoas crentes, ainda não conseguiu a verba para construir a sede aqui em Portugal, que já está há tantos anos. De onde é que veio este dinheiro? Veio dos cofres do Brás, das coletas em que o pobre, a viúva, o órfão, o mais carenciado tem contribuído. É através dessas coletas que estão a ser compradas estes edifícios, estas casas fantasmas, estas igrejas fantasmas, para depois ficarem vazias, e sabe-se lá o que é que irão fazer com essas casas quando elas estiverem vazias. Vai ser património da congregação cristã no Brasil. Por essa razão querem que haja esse estatuto da FENC para terem património, investirem no património. Será isso? Mas justifica? E para 15.000 € para pagarem o transporte de um contentor que é para ser ajudado a África, o Brás não tem tostão. Pois, o Brás está a ser mal gerido e por isso há todas estas falhas de dinheiros para suprir certas e determinadas necessidades. É aquilo que eu digo, de onde se tira e não se coloca, depois não vai haver hipótese. Mas vamos aqui continuar com o assunto. E como eu estava aqui a falar convosco, em fevereiro, após a carta escrita por o irmão diácono de Inglaterra, o irmão Rogério Stefano, ao Ministério do Brás, divulgando todas as informações sobre a Igreja de Manchester na Inglaterra, até o momento a Igreja comprada está fechada. Até ao momento a Igreja está fechada para reforma. Ainda estão a fazer a tal reforma nessa Igreja. E é caso para perguntar aos irmãos que atendem à Inglaterra, o ancião Hélio Bianco, o presidente, não é? Que é de Inglaterra, porque tem essa responsabilidade de arcar com todas as coisas que possam vir a acontecer, sejam boas ou sejam más. Tem o irmão Silvano, o irmão Fabrício, e é caso para perguntar se pode fazer então a tal festa de aniversário, porque faz um ano que esta igreja está encerrada para remodelação, para reforma. Portanto, por isso é que se falou que a criança já está com um aninho, e quando assim é, faz-se uma festa de aniversário. Mas acredito que não haja motivos para festa, porque todas estas coisas estão a atrasar, estão a acumular despesas, cada vez mais há despesas, sem dúvida alguma, e por isso era questão para perguntar se poderia-se fazer a festa, comprar os chapeuzinhos, a língua da sogra, não é? Vocês têm uma forma de chamar a língua da sogra, que é uma gaita que tem aquela língua, parece a língua de um sardão, de uma cobra, em que vai para fora e depois vem para dentro, está um assobio.
e os chapeuzinhos, porque estávamos com intenções de fazer isso, fazer uma festa, porque realmente é para celebrar, porque ao fim do ano ainda não se consegue abrir a igreja, seria para celebrar, mas ainda não é possível tal coisa. Eu até já tinha aqui os vinhos Ancião Hélio Bianco, embora sejam vinhos modestos, não são vinhos comparados àqueles que o senhor está habituado com o Ancião Baco e com certeza o diácono de Matosinhos, que também transporta vinhos caríssimos e que com certeza lhe deve ofertar, porque não, então nada, não tem nada de mal, só é pena que ele não oferte para também alguma irmandade mais simples e que não tem possibilidades de provar esses vinhos. Mas vamos aqui continuar com o assunto Manchester. Pois bem, irmão Fabrício, esta pergunta é para si. O irmão Fabrício chegou ao nosso conhecimento, eu digo ao nosso porque há uma equipa a quem eu tenho que dar os meus agradecimentos, mas no final eu faço isso. Há uma equipa que está aqui a trabalhar nestes assuntos, a colaborar nesta investigação jornalística e espiritual. Eu não sou jornalista, não, mas espiritualmente posso dizer que tenho uma equipa que colabora comigo, uma equipa espiritual que colabora com esta jornalista espiritual. Então, irmão Fabrício, diga-me aqui uma coisa. Chegou ao nosso conhecimento que no mês de fevereiro deste ano de 2023, o irmão disse a uma pessoa que frequenta a congregação cristã em Inglaterra que a igreja já estava pronta. Isto foi em fevereiro, já estamos em junho. E que a própria Irmandade estava a pagar a reforma dessa igreja. O irmão mentiu para a irmã. A igreja já está aberta? A igreja já está pronta? Aberta até pode estar, o que pode não estar é funcionar como igreja. Pode ainda estar aberta quando as pessoas entram e saem para trabalhar nessa igreja. Mas não está já a funcionar para a Irmandade, pois não. Então o que é que aconteceu? O irmão se enganou quando disse isso a essa pessoa que já estava aberta, que já estava pronta? O irmão mentiu? Olha, com um ancião não pode mentir. Como é que o irmão foi capaz de fazer isso? E digam-me uma coisa, irmão Fabrício, é verdade que o irmão quer... Aliás, os irmãos, não é o irmão, que os irmãos querem um tanque de batismo nessa igreja para mostrar a todos que foi uma obra de Deus, ou seja, uma obra das vossas mãos. Mas então quer dizer que numa igreja onde tem 60 almas e a uma distância de 350 quilómetros, onde era mais fácil esses 60 ou outros que pudessem irem a Londres e, se caso fosse necessário, batizar, como também poderia ser possível levarem um tanque transportável e fazerem o batismo. Mas vocês querem afixar um local, porquê? Porque é a sua igreja? É a igreja da sua conveniência? É a sua criança também, irmão Fabrício? Será filho também ou neto? Se calhar com o decorrer do tempo vai ser neto, como o ancião presidente de Inglaterra, o irmão Hélio Bianco. Mas esta questão do tanque de batismo, será porque quer fazer concorrência ao ancião Baco, visto que ele batizou 365 almas só num batismo no Brasil? Mas é claro está que não podemos comparar o Brasil para a Inglaterra e nem tampouco para a Itália. Mas não se esqueça, irmão Fabrício, que o ancião Baco em Itália, até há quem não queira ser batizado por ele. É um contraste muito grande, veja só. Realmente, ou as pessoas não sabem quem é o ancião Baco, ou então a fama dele por Itália não é grande coisa, não é? Mas pronto. Mas, irmão Fabrício, acha que tem necessidade disso? De haver mais um gasto para fazer essa vasca? Esse tanque?
Mas então quer dizer que quando essa pessoa ligou para si, irmão Fabrício, como a igreja estaria pronta se o irmão sabia que desejavam o tanque de batismo? O irmão sabia que desejavam o tanque de batismo? Como a igreja estaria pronta sem o tanque de batismo que o irmão tanto deseja? Mas é assim um desejo tão grande, irmão Fabrício. Acha que é assim uma coisa tão necessária? Porque quer fazer algumas piscinas lá? Quer fazer sauna lá no tanque? Sei lá. Mas será que o tanque de batismo é para iludir a Irmandade de Manchester? E ainda em relação ao tanque de batismo, não seria o ideal ter o tanque de batismo em Londres, onde está 70% da Irmandade? Eu até iria quase para os 80%. Mas pronto, 70% da Irmandade está em Londres. Não era mais correto ser em Londres o tanque de batismo? Por que razão tem que vir uma enxurrada para Manchester? Quando o que são é 60, 70 almas que estão lá. Mas também foi feita uma chamada em que o irmão do ministério confirma que a congregação ainda está fechada e a reforma ainda vai muito longe, muito longe. E eu assisti a esta chamada, eu ouvi a conversa desta chamada. Portanto, isto tudo é verídico. Irmão Fabrício, chegou até ao nosso conhecimento que o irmão ancião é o braço direito do irmão Hélio na Inglaterra e que pediu ao Ministério, à Irmandade local e também aos irmãos que trabalham para manter o sigilo da reforma, tudo o que se passa para não falar à Irmandade. Mas a pergunta é, não é a Irmandade que contribui nas coletas para essa reforma maluca? Então querem sigilo, não querem que a Irmandade tenha conhecimento, não querem que ela saiba quando é que as obras vão estar prontas, quando é a Irmandade que contribui? Pois, estou a entender. Vocês querem fazer a festa, mas não querem tirar o dinheiro do caixa da igreja para não serem acusados de que custou um absurdo o enorme erro que vocês cometeram. Vocês não me digam que vão fazer uma festa e que não vão convidar a Irmandade para celebrar a abertura dessa igreja. Eu até, como já disse, eu tenho aqui os vinhos, champanhe, o vinho do Porto e um vinho tinto maduro do Alentejo, é forte. Mas para quem bebe vinhos de 300 euros e mais, com certeza aquele vai ser muito suave. Vai ser muito suave. Mas então como é que vocês estão a fazer? Estão a pedir doações, mas o valor da construção é o mesmo? O dinheiro sairá do bolso dos irmãos que trabalham duro nas construções, nas entregas e até na limpeza? Certamente agora, sob o comando do irmão Hélio Bianco e do Silvano de Leme, finalmente as coisas estão a tomar um rumo maravilhoso. Agora falta saber que rumo é esse. Se é o rumo das coletas ou se é o rumo da construção. E tenho aqui o seguinte, o irmão diácono responsável por essa congregação confirmou que ainda se reúnem no refeitório atrás do prédio. Apenas 20 irmãos às quartas-feiras, uma vez por semana, e é na parte do refeitório. Acredito que o refeitório seja muito mais pequeno, e 20 pessoas dava perfeitamente alugar uma sala, não acham? E quantos irmãos e irmãs tomaram a Santa Ceia nessa congregação? Aproximadamente entre 60 e 70? Bem, isso é normal, na Santa Ceia vão sempre mais do que aquilo que quando estão nos cultos normais. Mas uma igreja com 500 mil euros para 20 pessoas?
só na Santa Ceia serem estas almas? E qual é a intenção de gastar a coleta da Irmandade em uma igreja tão distante da maioria da Irmandade de Inglaterra? Os irmãos farão uma coleta de intenção para finalizar a reforma da igreja com a cruz em Manchester? Pois é, esta igreja, que é anglicana, ela tem uma cruz na fachada e que, por sugestão do tesoureiro, sugeriu colocar a placa da congregação cristã em Inglaterra para tapar. Mas isso é permitido? Vocês tiveram autorização? Né? O que é que os vizinhos dessa igreja, que é património local, porque já tem alguns anos, o que é que os vizinhos acharam dessa falta de respeito de tapar essa cruz? Vocês estão a tapar a cruz, isto é como, por exemplo, o ancião que está a presidir, está todo engravatado, e por baixo tem uma cruz, porque afinal de contas não tem problema ter uma cruz. Pois não. Ou não repararam nesse pormenor? Já que sois tão exímios nas regras para com o povo, e vós estáis a facilitar dessa forma? E tapasteis com a placa da congregação? Eu depois vou colocar as fotos da igreja na parte da comunidade, que aí vai ser verificado, vocês vão constatar a realidade da situação. Até tem um andaime para colocarem essa placa. Mas agora não há problema? Ah, não. Isto é a mesma coisa que até mesmo um diácono ter aqui no peito uma tatuagem, mas só que tapa com a camisa. Pois é, que interessante. Agora não há problema de se ter uma cruz na igreja onde se faz os cultos da congregação cristã. Basta só tapar com a tal placa, não é? Muito interessante isso. Eu só espero é que o Sr. Ancião Hélio Bianco, se tiver que pagar uma multa por ter feito isso ou ter dado autorização que fosse realizada essa obra de colocar a placa para tapar a cruz, que ele depois não fuja com a responsabilidade de pagar a multa, tá bom? E que não venha pedir dinheiro ou mais coletas para a Irmandade. E já agora, outro assunto, desculpem. Caso haja doações, a administração poderia guardar os recibos das doações? Vocês passam os recibos de quem dá doações? Porque isso convém fazer-se. É assim que vocês fazem? Têm os recibos? Vocês têm algum documento que comprove a entrada na contabilidade de todas as doações? Eu acho que não. Mas eu acho que não. Os irmãos poderão saber, ao final, o custo total dessa reforma? Não querem saber, não é? Pois. Mas por que razão é que não querem saber? Porque vai ser muito assustador, não é? Os valores. Os valores vão ser astronómicos. Se já vai em €500 000, com o atrasar que está da obra e com a inflação dos materiais de construção, e vá lá que não pagam a mão de obra. Ou será que tem alguns a quem têm que pagar? É só material? Bem, então, ainda vá lá que vai ficar por muito menos. Mas já ir em €500 000, 2.500 reais, 400.000 libras. Meu Deus. Mas digam lá porque é que não querem que se saiba quanto é que foi a verdadeira quantia, os verdadeiros gastos que foram feitos nessa igreja em Manchester. Porque não querem que o nome de Deus seja glorificado?
Porque assim, vê-se o ancião Cláudio Marçal a falar tanto sobre dinheiro, e em que até fogem, ou aliás fica todo contente por não ter que pagar os 15% de transação para o exterior. Será que desse dinheiro que veio para o exterior foi para Manchester? Conforme foi para Roma, para Itália, para Mantova, se calhar? Anda o dinheiro do pobre brasileiro que está lá no país a trabalhar e que dá a coleta para virem estes homens desgraçados do Brás, desgraçados espiritualmente, trazer o dinheiro que o pobre, com tanto esforço, dá nas coletas? Vocês perderam a luz de Deus. Bem, como eu já tinha tudo aqui montado para fazer a festa de aniversário para o filho ou neto que representa a Igreja de Manchester, ao ancião presidente de Inglaterra, o ancião Hélio Bianco, eu vou guardar as garrafas até que decidam fazer a abertura da igreja. Senão, entretanto, eu vou me servir delas, porque, sei lá, eu fico velhinha e não bebo, não aproveito. E já agora, nos próximos vídeos, que vão ser falados sobre Inglaterra, não quer dizer que o próximo vídeo já seja outra vez de Inglaterra, não, mas os próximos vídeos de Inglaterra vou falar de atendimentos da piedade na Inglaterra, como são os atendimentos, existem necessidades de verdade, quem são atendidos? Somente os amigos? E já agora, se algum anjo de Deus quiser me passar alguma informação, estou ao dispor para receber essas informações, porque se vocês souberem de algo errado, não nos deixem de dar essa informação, porque vai ajudar para fazer o vídeo, tá bom? E desde já quero agradecer à minha equipe de reportagem, os anjos de Deus que têm vindo a colaborar nestas informações, nesta busca de informações, e por me ajudar a mim, como jornalista de investigação espiritual, a desempenhar este nobre trabalho. Muito grata, e estou agradecida também a todos os meus inscritos que têm vindo a colaborar nos comentários. Torno a dizer, eu vou fazer vídeos acerca de comentários muito bons. Tem ali comentários, louvado seja o Senhor. Pois bem, afinal de contas, a festa ficou adiada, não é, ancião Hélio Bianco? Eu espero que assuma as responsabilidades de tudo que tem vindo a fazer, tanto de bem como de mal, mas que infelizmente tem sido mais de mal do que de bem. Meus queridos e queridas, até à próxima. E se quiserem vir festejar aqui, podem vir. Estamos todos numa família. Eu não faço distinção de pessoas. Deus vos abençoe e até à próxima.